Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 8 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. E quero começar logo mandando um abraço para meus queridos amigos lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a belíssima Caxias. E também, claro, um grande abraço para todos os colorados que sobreviveram ao cardíaco jogo de ontem contra o River Plate, no qual o Inter eliminou nos pênaltis o campeão argentino da Libertadores. E agora caminhará muito mais confiante. O jogo de ontem lembrou-me o melhor time do Inter de todos os tempos, o Inter de 1975, aquele timaço de Falcão, Batista, Figueroa, mas especialmente do goleiro Manga. Lembrou-me porque Rubens Minelli, o treinador daquele time, já dizia: um bom time começa por um bom goleiro. E o Inter tem um baita goleiro novamente, Rocher. O uruguaio Rocher, que fez o gol que deu a classificação ao Inter. Ele era o goleiro, mas foi lá, bateu o pênalti e fez o gol. Parabéns, colorados! Até a pé... Não, o hino é outro, desculpe. Mas é isso, vocês irão, eu penso que até a pé, as finais dessa Libertadores. Com certeza. Muito bem, notícias interessantíssimas hoje. O BRICS pode colocar uma pá de cal no dólar ou na economia americana. É possível. Não estou dizendo que acontecerá. É possível. Já falo sobre isso. Outro assunto interessante de hoje: a NASA pode ter dado o maior tiro no pé de sua história. Um tiro tão ruim, tão perigoso no nosso pé, claro, que pode colocar a vida do planeta aqui, a vida humana, em risco. Isso porque a NASA fez, há algum tempo atrás, uma experiência, digamos assim, muito parecida com os filmes de ficção científica. Tinha lá um certo asteroide que, segundo estudiosos, poderia impactar com a Terra. Então a NASA enviou um artefato espacial, não sei como chamá-lo, chamado DART, para impactar no asteroide, a ponto de tirá-lo da sua rota original. Só que aí, os cientistas hoje estão apavorados porque o telescópio Hubble revelou algo realmente assustador. O impacto do DART contra o asteroide realmente o tirou um pouquinho de sua rota. Não causou nenhum dano ao asteroide. Só que o impacto gerou uma espécie de sismo no asteroide. Então veio o problema. O asteroide tinha na sua superfície muitas pedras que, com o sismo, acabaram saindo da periferia, por assim dizer, do asteroide. Não sei se todas as pedras que estavam sobre o asteroide foram deslocadas para o espaço, mas algumas pelo menos foram. Cientistas falam em quase 2 dezenas de grandes pedras, que na mesma velocidade do asteroide, porém agora com outra rota, pode sim atingir a Terra. Só que numa velocidade tão grande que cada impacto poderá gerar a mesma energia que foi gerada pela bomba atômica jogada sobre Hiroshima. Já imaginaram? Uma fotografia tirada em close pela DART apenas 2 segundos antes da colisão mostrou um número semelhante de rochas na superfície do asteroide. Rochas de tamanhos e formas semelhantes àquelas registradas pelo telescópio Hubble. Pois é, então está aí, notícia preocupante. Pedras como bombas atômicas podem cair sobre a Terra. Mas a coisa por aqui anda tão ruim que eu aposto, meus amigos, que já tem gente dizendo por aí: vem logo, pedra, vem logo. Muito bem, a outra notícia importante do dia hoje tem tudo a ver com asteroide também, porém na economia. Essa semana eu já fiz 2 vídeos
falando sobre uma possível derrocada ou um possível colapso na economia norte-americana. O de hoje é como que a cereja do bolo, se de fato acontecer o que está sendo previsto. Cereja no bolo aqui seria a pedra, um asteroide caindo na economia norte-americana. Ontem à noite, o BRICS atualizou a lista de países que desejam oficialmente fazer parte do bloco. A lista atualizada, anote aí, é composta dos seguintes países: Argélia, Argentina, Bangladesh, Bahrein, Belarus, Bolívia, Venezuela, Vietnã, Guiné, Grécia, Honduras, Egito, Indonésia, Irã, Cuba, Kuwait, Marrocos, México, Nigéria, Emirados Árabes Unidos, Tajiquistão, Tailândia, Tunísia, Turquia, Arábia Saudita e Etiópia. Bem, se todos esses países realmente fizerem parte do BRICS e o BRICS lançar a sua moeda, isso pode sim significar algo como um asteroide caindo na economia norte-americana, que já está na iminência de um colapso. Quem fala sobre isso de forma desesperada é o radialista norte-americano Hal Turner, hoje no seu blog. Eu digo desesperada porque, para ele, se todos esses países entrarem realmente no BRICS e houver uma moeda do BRICS, isso significará para os Estados Unidos o que foi a República de Weimar na Alemanha, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Uma forma de entender o que foi a República de Weimar, basta imaginarmos um sujeito entrando numa mercearia com um carrinho de mão cheio de marcos para comprar 1 quilo de carne. Por falar nisso, um filme muito interessante que mostra o espírito de revolta do povo alemão naquela época por conta da inflação é O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman. Aconselho que vejam, um filme antigo, mas vale muito a pena. O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman. Bem, mas pulando para a atualidade, diz Hal Turner o seguinte: esses países todos que desejam entrar no BRICS representam 60% das reservas globais conhecidas de petróleo e gás natural. Isso significa, no mínimo, que 60% das vendas mundiais de petróleo ocorrerão em uma moeda que não o dólar americano, assim que o BRICS der vida à sua nova moeda lastreada em ouro. Prestou atenção? Lastreada em ouro. O anúncio oficial sobre o desenvolvimento dessa nova moeda está agendado para 22 de agosto. A moeda ainda não foi criada e ainda não está disponível, diz Hal Turner, mas essa mudança virá como um raio contra os Estados Unidos. Bem, eu acrescento aqui como uma pedra de um asteroide. Como as coisas estão agora, todas as vendas de petróleo em todo o mundo são feitas apenas em dólares americanos. Portanto, todo país que precisa de petróleo ou que vende petróleo realiza essas transações apenas em dólares. Isso significa que todos os países do planeta precisam manter dólares físicos em suas reservas cambiais ou em seus bancos centrais para negociar o petróleo que é só vendido e comprado em dólar. Bem, diz Hal Turner, assim que a nova moeda do BRICS estiver online, todos os dólares em excesso que estão sendo mantidos em todo o mundo começarão a voltar para os Estados Unidos. Ou seja, imaginem o Brasil, que tem uma reserva cambial em dólares para negociação do petróleo e gás natural, resolva se desfazer desses dólares e comprar o BRICS, a moeda do BRICS, porque afinal o petróleo, já que é dominado por 60% de membros do BRICS, ou será, no caso, dominado por 60% de países do BRICS, será negociado também na moeda do BRICS. Esse é o cálculo
simples de Hal Turner, porém bastante verdadeiro. Para que eu vou conservar aqui, ter uma reserva cambial em dólares, se eu preciso é de uma moeda que me faça comprar petróleo, que me permita comprar petróleo mais barato, por exemplo, ou uma moeda forte, lastreada em ouro, na qual o melhor do petróleo do mundo está sendo negociado, entenderam? É simples, não é? Daí porque o desespero de Hal Turner. Assim, o valor de nossa moeda cairá em relação a todas as outras moedas, porque ninguém mais vai querer precisar dos nossos dólares. Lembre-se, agora os Estados Unidos não fabricam mais nada. Importamos quase tudo o que precisamos e consumimos. Assim, à medida que o valor do nosso dólar cair em relação às moedas estrangeiras, o custo das coisas que compramos disparará ainda mais, porque nossa moeda valerá cada vez menos em comparação com as moedas de outros países. Então, para fechar aqui, ele termina de forma desesperada dizendo o seguinte: veremos uma hiperinflação aqui nos Estados Unidos, que suspeito poderá rivalizar com a República de Weimar pouco antes de seu colapso. Assim que isso for feito e as vendas de petróleo começarem na nova moeda do BRICS, os Estados Unidos entrarão em colapso econômico e nada poderá deter o colapso econômico. Daí porque, ele diz, sinto o cheiro de uma guerra mundial chegando. Bem, não é preciso lembrar que a tragédia econômica da República de Weimar fez surgir o sentimento nacionalista, que foi muito bem capitalizado pelo Bigodinho, que tinha realmente más intenções. Daí porque esta analogia sugerida por Hal Turner. Seja como for, 60% do petróleo negociado por países do BRICS com uma moeda própria, é claro que prejudicará a economia americana, que já vem cambaleando. É óbvio. Isso todo mundo pode admitir certamente. Temos mais algumas informaçõezinhas bem rápidas. Essa aqui é interessante porque foi uma entrevista de Ron DeSantis, que também está concorrendo à indicação do Partido Republicano às próximas eleições. Ron DeSantis deu uma entrevista à NBC News na segunda-feira e chutou o balde, literalmente. Ele acusou Donald Trump de não ter controle do seu governo e de ter perdido as eleições porque não tinha controle do seu próprio governo. Entre outras coisas, Ron DeSantis disse o seguinte: aqui está a questão que eu acho mais importante para os eleitores republicanos pensarem. Por que tivemos todos aqueles votos pelo correio? Porque Trump entregou o governo a Anthony Fauci. Eles abraçaram os bloqueios, fizeram a Lei Karras, que financiou cédulas por correio em todo o país. Donald Trump assinou aquele projeto de lei e financiou as cédulas pelo correio que tanto preocupam todos os republicanos hoje. E também, tem outra coisa, e também com a censura da história de Hunter Biden. Bem, aquela censura foi praticada pelo FBI, que era o FBI de Donald Trump, que estava trabalhando com isso. Ele não tinha controle sobre seu próprio governo, e então acho que todas essas questões foram muito problemáticas, mas no final das contas, Donald Trump ajudou a facilitar todo esse conjunto de circunstâncias. Olha aqui, parece mais uma pedra de asteroide, essa jogada sobre um candidato do seu próprio partido. A questão é que Donald Trump tem, sim, muito apoio popular, então Ron DeSantis pode também estar se queimando, apesar de dizer as verdades que diz. Não importa, o povo norte-americano será levado a amar ainda mais a Donald Trump, ou pelo menos, quem sabe, odiar ainda mais os adversários lá da turma de Biden,
se Donald Trump for preso. Ele será julgado no dia 28 desse mês e pode sim pegar até 5 anos de cadeia. Bem, um advogado, um jurista famoso nos Estados Unidos, professor de direito em Harvard, o Dr. Jack Goldsmith, fez um artigo, escreveu para o New York Times, alertando para o perigo que a América correrá se Donald Trump for preso. Ele disse, entre outras coisas, o seguinte: ele alertou sobre consequências terríveis para o país nos processos em andamento contra Donald Trump. Goldsmith, que serviu no governo W. Bush, alertou os leitores do Times de que, embora possam gostar da ideia de Trump ser indiciado e possivelmente preso, a outra metade do país não verá desta forma e buscará vingança, segundo Goldsmith, sugerindo aí uma guerra, por assim dizer, de americano contra americano. O momento, diz Goldsmith, o momento infeliz das acusações parece político e tem fortes implicações políticas, mesmo que não seja motivada por questões partidárias. Porém, é um momento infeliz e isso tudo, se descambar para algo pior, será de responsabilidade inteiramente do governo Biden. Bem, por que eu estou dando esta informação? Porque esse senhor Jack Goldsmith foi um feroz inimigo político, ou melhor, um feroz crítico de Donald Trump. Ele é ligado a uma ala do Partido Republicano, mas aquela que empina o nariz e não gosta de Donald Trump, de suas cafonices, etc. e tal. Mas não importa, ele agora está dizendo, se Donald Trump for preso, meus amigos, a parte de Biden, o lado de Biden, está esquecendo que existe uma outra metade na América, que provavelmente seja bem maior do que a metade de Biden, não é mesmo? E é isso que ele está falando. Vocês esqueceram que existem milhões de americanos que podem se revoltar profundamente com essa história? Porque, é claro, a perseguição política aqui é notória e daqui a pouco a metade republicana da América pode realmente perder a cabeça. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E considere tornar-se membro desse canal, porque é a sua membresia que nos permite continuar aqui na plataforma. A mais barata é R$ 2,99 por mês. É uma garrafinha d'água por mês. Você se torna membro com R$ 2,99 por mês e ajuda o canal Professor Belei a continuar aqui na plataforma por mais algum tempo. Glória do desporto nacional ou internacional. Até amanhã, se Deus quiser.